Eu nunca pensei que passaria o verão na grande casa suburbana de Kingston, escondida em uma rua tranquila com árvores de bordo. Quando Josh me pediu para cuidar da casa enquanto a família dele ia para a Europa, pensei que seria fácil. Levei algumas semanas para regar as plantas, pegar a correspondência e garantir que o gato Milo não destruísse nada. Foi bem fácil. Josh e eu éramos amigos desde o colégio e sempre fomos próximos até a faculdade. A família dele era realmente como a minha. A mãe dele sempre preparava comida extra quando eu ia visitar, e a irmã dele insistia que eu participasse dos jogos em família. E o pai dele, o Sr. Kingston, sempre foi uma figura um tanto misteriosa. Eu só o via quando passava, com um rápido aceno quando eu entrava pela porta da frente ou quando ele saía do carro. Ele era um empresário, sempre ocupado, sempre distante. O tipo de pessoa que parece carregar um mundo nas costas. Quando entrei na casa, o silêncio era quase opressivo. Não estou acostumado a um silêncio assim. Normalmente, Josh colocava música alta no quarto ou sua irmã tocava piano na sala. Mas agora, só havia eu e o zumbido constante da geladeira. Eu coloquei a bolsa no chão e olhei ao redor por um bom tempo. As fotos da família ainda estavam penduradas na parede, rostos sorridentes paralisados no tempo. Natal, férias de verão, formaturas. Na maioria das fotos, o Sr. Kingston estava de pé, abraçando a esposa, com uma mão no ombro de Josh. Os olhos dele sempre pareciam afiados e vigilantes. A porta do escritório dele ainda estava fechada como de costume. Eu nunca entrei, mas imagino que seja cheia de livros de capa dura e móveis pesados de carvalho. Um lugar onde você poderia saborear um whisky e refletir sobre grandes decisões da vida. Eu quase ri ao pensar nisso. O Sr. Kingston sempre pareceu pertencer a outra época, como se ele fosse muito elegante, muito preciso. Comparado ao mundo em que vivemos hoje, eu me estabeleci com bastante facilidade. A sala era acolhedora, com paredes de um azul claro e uma janela que dava para o quintal. Retornei à rotina de alimentar o Milo, regar as plantas e passar as noites estirada no sofá da sala. Eu me pegava vagando pela casa mais do que o planejado. Eu olhava as fotos da família, parava perto do piano que não era tocado há meses e às vezes apenas ficava no corredor, encarando a porta fechada do escritório do Sr. Kingston. Eu sabia que ele não estava lá. Não o vi há meses, desde que nos separamos. A casa parecia grande demais para apenas uma pessoa. Até o Milo parecia notar. Ele frequentemente se enroscava ao meu lado, seu pequeno corpo quente encostado em mim. Eu me peguei pensando no Sr. Kingston mais do que o necessário. A imagem dele ainda estava lá, mas eu não o vi há meses. Eu vejo isso apenas como curiosidade, nem mais nem menos. Afinal, isso não é da minha conta. Eu só estou ajudando um amigo. Mas há algo naquela quietude que pesa, como se estivéssemos prendendo a respiração, esperando algo acontecer. Na manhã do terceiro dia, acordei com um som de pneus rangendo na estrada de cascalho. Olhei para o relógio. Já passava um pouco das 8 da manhã. Meu coração batia acelerado. Coloquei os pés para fora da cama e vesti uma camiseta amassada. Josh não mencionou que alguém voltaria cedo. Corri até a janela e olhei pelas cortinas, a tempo de ver um carro preto brilhante parar na entrada. A porta se abriu e o Sr. Kingston saiu. Eu pisquei, paralisado por um momento. Ele parecia mais alto do que eu lembrava, com ombros largos sob o terno azul marinho bem cortado. Seu cabelo estava levemente grisalho nas têmporas, refletindo a luz do sol. Ele parou por um momento, ajeitando as mangas antes de pegar a mala do porta-malas. Uma onda de pânico subiu dentro de mim. Eu realmente deveria estar aqui? Eu não estava preparado para isso. Corri escada abaixo. Milo correu descontrolado aos meus pés enquanto eu me dirigia à porta. O Sr. Kingston já havia entrado, deixando a pasta no chão com um leve som. Seu olhar subiu, fixando-se nos meus olhos. Por um momento, nenhum de nós disse nada. A expressão dele era enigmática. Seus olhos penetrantes me encaravam como se eu fosse uma variável inesperada em sua vida. Ah, olá, Sr. Kingston. Eu tentei dizer, minha voz soando menos confiante do que eu queria. Ele arqueou uma sobrancelha.
Eu não sabia que haveria alguém aqui. A voz dele era profunda e uniforme, ainda exalando a autoridade que eu lembrava. Eu massageei meu pescoço, sentindo um pouco de calor subir pelas bochechas. Sim, Josh me pediu para cuidar da casa enquanto ele estava fora. Eu não esperava que ele voltasse tão cedo assim. Ele suspirou, relaxando um pouco os ombros. Mudança de planos. A viagem de negócios foi encurtada. Ele parou, observando a sala de estar, a arrumação e a organização que eu fiz por hábito. Seu olhar voltou-se para mim. Espero que eu não tenha te assustado. Eu sorri nervosamente. Não, só estou surpreso. Ele acenou com a cabeça e avançou mais para dentro. Você não precisa ir. Pode ficar se quiser. Eu abri a boca para responder, mas não consegui encontrar palavras. Sair? Eu nem tinha pensado nisso. Há algo na maneira como ele fala. A voz dele ressoava pela sala como se pertencesse àquele lugar, tornando difícil para mim pensar. Finalmente, eu engoli em seco e acenei com a cabeça. Se você tiver certeza. Ele sorriria timidamente. Eu tenho certeza. Depois disso, caímos em um ritmo estranho. No início, eu estava bem nervoso. Trocas educadas durante o café da manhã, às vezes conversando sobre o tempo ou as notícias locais. Eu tentava me afastar dele, porque não queria incomodar, mas ele parecia não se importar com a minha presença. Na verdade, ele parecia gostar. Eu me sentia confortável com isso. Ele preparava o café pela manhã, forte e preto, e deixava uma xícara na bancada para mim sem dizer uma palavra. No começo pensei que fosse apenas um gesto educado, mas quando perdi um café da manhã, vi minha xícara ainda lá, intocada e esquentando. Uma noite, depois do terceiro ou quarto dia dessa rotina, eu o vi sentado no pátio, segurando um copo de uísque. O sol estava se pondo, projetando sombras longas sobre a grama bem aparada. Eu fiquei na porta por um tempo antes que ele olhasse para cima e acenasse para eu me juntar a ele. Você não precisa se esconder, ele disse, com um tom um pouco divertido. Eu sorri timidamente, esfregando as mãos antes de sair. Não quero incomodar. Você mora aqui, certo? Ele levantou o copo e tomou um pequeno gole. Eu me sentei na cadeira ao lado dele, sentindo a brisa fresca da noite passar pela pele. Naquela noite, nós conversamos mais, desde que ele voltou, sobre trabalho, sobre a vida, sobre como às vezes a casa fica muito quieta. Ele parecia diferente do que eu lembrava, um pouco mais suave e menos cauteloso. Ele até riu algumas vezes, um riso genuíno e sem contenção, e eu percebi que estava observando como ele relaxava os ombros ao fazer isso. Eu não esperava por isso, mas não conseguia parar de olhar para ele. Houve um silêncio pesado entre nós. O olhar dele se fixou em mim, e por um momento pensei que tinha visto algo ali. Algo não dito, queimando sob a superfície. Mas então ele limpou a garganta, e aquele momento se quebrou. Está ficando tarde, ele disse, levantando-se e limpando a poeira das mãos. Eu deveria ir dormir. Eu assenti, engolindo a bola que se formou na minha garganta. Sim, boa noite, Sr. Kingston. Pode me chamar de rei, ele respondeu por cima do ombro, a voz tão baixa que quase não conseguia ouvir. A porta se fechou atrás dele, me deixando sozinho no pátio, com apenas as risadas ecoando dele. O calor ainda pairava da presença dele. Os dias passaram silenciosamente, seguindo um ritmo sem palavras que ambos não reconhecíamos, mas aceitávamos. As manhãs começavam cedo, para ser sincero, muito cedo. Mas eu percebia que estava me adaptando à rotina do Sr. Kingston, ou do Sr. King. Ele acordava às 6, preparava uma xícara de café preto forte, espalhando um aroma intenso e agradável pela casa. Eu descia as escadas cambaleando, ainda meio atordoado, e vi uma xícara na bancada, com vapor subindo da superfície como um convite. Nós não conversamos muito durante o café da manhã. Ele lê o jornal, os óculos equilibrados no nariz, enquanto eu deslizo pelo celular ou folheio um livro. Mas o silêncio não é desconfortável. É quase uma companhia. Milo vagueia ao nosso redor, e de vez em quando, King joga um pedaço de torrada para ele,
fingindo que não percebe quando Milo pula em seu colo. Fico surpreso ao ver como me adaptei facilmente à presença dele. No começo, fiquei muito nervoso, esperando que ele me dissesse que minha presença era demais, que eu havia ficado tempo demais. Mas isso nunca aconteceu. Em vez disso, começamos a nos mover um ao redor do outro como se fosse algo natural. Como se isso já acontecesse há anos. As tardes são mais lentas. Ele se retira para o escritório por algumas horas e eu levo Milo para passear pelo bairro ou rego as plantas no quintal. Às vezes, me pego parado perto da porta do escritório dele, esperando ouvir ele me chamar. Mas ele nunca me chama. Me pergunto o que ele faz lá dentro, isolado dos outros na casa. Sempre há leve perfume de cedro e whisky quando ele aparece. A gravata um pouco solta. As mangas arregaçadas até os cotovelos. As noites são o meu momento favorito. Às vezes, ele também cozinha. E é surpreendente como ele faz pratos simples tão gostosos. Frango assado, legumes grelhados, macarrão com ervas frescas que ele mesmo cultiva. Eu ofereço ajuda e ele me passa uma faca com um aceno de cabeça, sem dizer uma palavra, me convidando a me juntar a ele. Jantamos juntos na grande mesa de carvalho, o tilintar dos garfos e, de vez em quando, uma taça de vinho. O silêncio transborda algo quente, sólido. Depois do jantar, vamos para a sala de estar. Ele liga a TV. Geralmente um filme preto e branco antigo ou um programa de bate-papo à noite, e eu me enrosco na outra extremidade do sofá, Milo estirado entre nós. Foi a primeira vez que ele sorriu, uma risada profunda de verdade. Lembro de ter olhado para ele, a cabeça levemente inclinada para trás, os cantos dos olhos enrugados. Ele deve ter sentido meu olhar, pois ele olhou rapidamente, ainda rindo. O que foi? Ele perguntou. Sua voz mais suave do que eu já ouvi. Dei de ombros, um pouco envergonhado. Achei que nunca tinha visto você rir antes. Ele arqueou as sobrancelhas, ainda sorrindo. Eu suponho que você nunca ficou aqui tempo suficiente. Não sabia o que dizer, então apenas sorri de volta. Mas a verdade é que ele estava certo. Conheço o Sr. Kingston há muitos anos, mas nunca conheci o Sr. King. E agora, vivendo no mesmo espaço, compartilhando refeições e noites tranquilas, sinto como se o estivesse conhecendo pela primeira vez. Levou uma semana desde que começamos essa nova rotina até que ele finalmente se abriu. Estávamos sentados na varanda depois do jantar, a brisa leve fazendo as folhas farfalharem. Ele segurava um copo de whisky na mão. O terceiro da noite, se eu contei corretamente, e seu olhar estava distante, voltado para algum lugar além das árvores. Você sabe por que a mãe do Josh e eu terminamos? Ele perguntou, com uma voz baixa e monótona. Eu não sabia como responder, então apenas balancei a cabeça. Ele mexeu suavemente no copo de whisky, os olhos fixos no líquido âmbar. Nós paramos de tentar. Paramos de conversar. Acho que ambos percebemos que queríamos coisas diferentes. Ele tomou um gole. O olhar ficou duro. É estranho, sabe, voltar para esta casa e vê-la vazia, como se eu estivesse passando por um lugar que já não me pertencia mais. Eu ouvia em silêncio, meus dedos deslizando suavemente pela borda do sofá. As palavras dele pesavam no ar, afundando no silêncio. Eu não sabia o que dizer, então permaneci ali, esperando que isso fosse suficiente. Naquele momento, o olhar dele sobre mim era afiado e observador. Desculpe, ele murmurou, um leve sorriso se formando nos cantos dos lábios. Não era minha intenção te deixar assim. Está tudo bem, eu disse rapidamente. Não me incomoda. O olhar dele ainda estava em mim, e pela primeira vez, eu vi algo ali. Algo primitivo, algo real. Isso fez meu coração acelerar dolorosamente no peito. Ele me encarou por um longo tempo, antes de desviar o olhar, rindo suavemente. É bom ter alguém por perto. Ele finalmente disse, a voz quase um sussurro. A casa não parece mais tão vazia. Eu prendi a respiração e olhei para baixo, esperando que ele não notasse o rubor subindo pelo meu pescoço. Eu peguei o copo d'água porque precisava fazer algo com as mãos. Mas quando eu estendi a mão, Adele tocou a minha. Apenas um sussurro.
pele tocando pele. Mas isso enviou uma onda de choque pelo meu braço. Instintivamente, eu recuei, mas ele não se moveu. O olhar dele ainda estava fixo em mim, buscando e questionando. Entre nós, não havia mais apenas silêncio. Era algo realmente interessante, e eu não sabia se estava pronta para isso ou não. A tempestade chegou rapidamente. Em algum momento, o céu ficou cinza e sombrio, e logo depois, abriu-se em uma chuva torrencial que sacudia as janelas e abafava o silêncio da casa. O trovão soava como tambores distantes, baixos e rítmicos. Eu estava na porta dos fundos, vendo o jardim desaparecer sob a cortina de chuva, enquanto a luz se apagava uma vez, duas vezes, e então se apagava completamente. O silêncio que se seguiu era opressivo. Eu chamei. Ray! Sala de estar. A voz dele soou, calma e regular, apesar da escuridão repentina. Eu o segui, meu coração batendo um pouco mais rápido que o normal. Ele estava acendendo velas, a luz suave das chamas criando sombras dançantes nas paredes. Uma pequena chama tentava se manter ereta na mesa de café, lutando contra a corrente de ar. Acho que esta é a nossa noite, ele disse com um sorriso brilhante. Então se sentou no sofá. Ele apontou para o espaço ao seu lado. Eu hesito, não porque não quero, mas porque fiz demais. Ainda assim, me aproximo mais do que o normal. A luz das velas suaviza tudo. Os rostos, as rugas ao redor dos olhos, até mesmo a atmosfera. Ele não é mais o Sr. Kingston. Não aqui na escuridão. Ele é como um rei. Silencioso, atencioso, complexo. Um homem que não quer companhia, mas também não afasta ninguém. Ele suspira e se recosta. O sofá entre nós afunda um pouco sob seu peso. Quando eu era criança, eu amava tempestades. Eu costumava pensar que o trovão era um jogo de boliche de Deus ou algo tão ridículo. Eu sorria ao ouvir isso. Achava que eram gigantes batendo os pés ao redor. Ele ri de maneira muito mais dramática. Há um momento de silêncio e sua voz volta a ser baixa. Quando eu me mudei no ano passado, na primeira noite sozinha, houve uma tempestade. Eu não conseguia dormir. Eu apenas deitava, ouvindo a chuva e pensava: esse é o sentimento agora. Todas as noites eu olhava para ele, sem saber o que dizer. Ele não olhava para mim. Ele fixava os olhos na vela, como se pudesse encontrar ali uma resposta ou coragem. Eu não a abandonei, ele disse de repente. Ela me deixou. Parte de mim ainda não sabia o que fazer com isso. Eu assenti lentamente, a garganta apertando. É difícil ser deixado para trás. Nossos olhares se cruzaram. E por um longo momento, nenhum de nós desviou o olhar. A distância entre nós parecia mais fina do que nunca, como se o ar estivesse esticado. Eu podia sentir o calor que emanava de seu corpo e o cheiro de sabonete e uísque que ainda estava em sua pele. Ele quase não se movia, mas parecia que havia um tremor. Seu joelho tocou o meu e ele não o afastou. Eu ia dizer isso, mas minha voz hesitou. Ele virou ligeiramente a cabeça, seus olhos em mim. Você está segura aqui, ele disse suavemente. E eu acreditei nele. Nós ficamos assim por muito tempo, juntos na escuridão, compartilhando histórias que nunca contamos a ninguém. Ele me contou sobre o primeiro carro que amou, um conversível que quebrou apenas uma semana depois que ele o comprou. Eu falei a ele sobre o medo de decepcionar as pessoas, sobre como sempre tento ser quem os outros precisam. Nós rimos suavemente e às vezes não dissemos nada. Finalmente, a tempestade se acalmou. O trovão se transformou em um sussurro distante e a vela se apagou. Eu certamente adormeci, porque a próxima coisa que eu soube foi que estava acordando com a chuva ainda caindo, batendo na janela, e a jaqueta de King suavemente sobre meus ombros. A cadeira ao meu lado está vazia. Na manhã seguinte, tudo mudou. King já estava acordado, vestindo uma camisa de botão, o último botão preso como uma armadura. O cheiro do café ainda estava forte na cozinha, mas a minha xícara não estava lá. Bom dia, eu disse com cuidado. Ele olhou para cima, sorriu educadamente e continuou a mexer o açúcar no café. Você está bem? Eu perguntei. Estou sim,
Ele respondeu rápido demais. É só que estou pensando demais. Hoje eu tenho uma ligação de trabalho. Eu assenti, mas meu peito doía de uma forma que eu não conseguia explicar. A suavidade da noite anterior havia desaparecido, dando lugar à rigidez e formalidade, como se ele tivesse se fechado, trancado. Eu voltei para o andar de cima e me sentei na beira da cama. Milo se enroscou ao meu lado. Eu sentia a mudança. Eu deveria ir embora. Eu sabia que tinha feito o que queria, mas toda vez que pensava em fazer as malas, meu peito se contraía. O que aconteceu não foi errado, mas talvez também não estivesse certo. No entanto, eu continuei ali. Naquela manhã, acordei com uma sensação pesada que não conseguia escapar. A luz do sol entrava pelo cortinado, criando listras no chão, e Milo estava estirado aos pés da cama, bocejando preguiçosamente. Eu fiquei olhando para o teto por um tempo que parecia horas, antes de finalmente me levantar e deixar os pés tocarem o chão. Era hora de ir. Esse pensamento pesava como uma pedra no meu peito, mas eu não conseguia ignorá-lo. Qualquer coisa frágil que havia sido construída entre King e eu se quebrou na manhã seguinte à tempestade. Ele se trancou para mim, aprisionando-se atrás dessas paredes, e eu não seria a pessoa a derrubá-las. Comecei a fazer as malas lentamente, dobrando as roupas que eu ainda não havia usado, colocando-as de volta na bolsa de pano. Cada camisa, cada jeans parecia mais pesado do que o normal, carregando o peso das memórias sobre os jantares juntos, as conversas noturnas e o calor do casaco dele sobre meus ombros. Enquanto eu estava fechando a bolsa, ouvi passos do lado de fora da porta. Um leve toque ecoou. Sim, eu chamei com uma voz tensa. A porta se abriu e Kim entrou, com uma expressão indecifrável. Ele olhou para a bolsa na cama e depois para mim. Você vai embora? Eu engoli em seco. Eu pensei, bem, eu já estive aqui tempo suficiente. Eu não queria ficar muito tempo. Ele ficou ali por um momento, com a mão ainda na maçaneta, os olhos passando entre mim e a sala que só tinha uma parte de mim. Eu não ia ficar além do prazo. Não sabia o que dizer, então apenas dei de ombros, brincando com o zíper. Sim, talvez isso fosse o melhor. A mão dele escorregou da maçaneta, caindo ao lado. Ele exalou, devagar e de forma regular. Vamos jantar juntos esta noite. Eu pisquei, surpresa. O quê? Jantar? Ele repetiu, com uma voz mais firme desta vez. Fique mais uma noite. Meu coração batia acelerado de dor, mas eu ainda tentei acenar com a cabeça. Tudo bem, mais uma noite. O jantar aconteceu em silêncio, quase doloroso. Nós comemos em silêncio. O tilintar dos talheres era o único som. Ele parecia tenso, com os ombros rígidos, e de vez em quando olhava para mim como se quisesse dizer algo, mas não conseguia encontrar as palavras certas. Eu empurrei a comida pelo prato sem conseguir sentir o gosto de nada. Meus pensamentos giravam mais rápido do que eu conseguia acompanhar. Finalmente, quando o prato estava vazio e o copo de vinho seco, ele quebrou o silêncio. Faz muito tempo que eu não sinto isso. Ele começou a falar, com uma voz baixa, os olhos fixos na toalha da mesa. A casa tem estado vazia por muito tempo. Eu pensei que essa sensação sempre existiria. Fiquei sem fôlego, com medo de que, se eu falasse, quebraria toda a coragem que ele havia construído. Ele olhou para cima, com um olhar penetrante e investigativo. Você faz ele se sentir vivo de novo. Eu não percebi o quanto eu sentia falta disso. Meu coração batia forte e eu podia sentir a pulsação nos dedos. Eu estava feliz por poder ajudar. Eu tentei. As palavras saíram mais trêmulas do que eu esperava. Ele estendeu a mão sobre a mesa, segurando a minha. Sua palma era quente, firme. Desta vez, eu não retirei a mão. Eu não queria. O polegar dele desenhava lentamente círculos em meu dedo, seu olhar nunca se afastando de mim. Você não precisa ir, ele sussurrou, a voz um pouco trêmula na borda. Não. E se eu quiser ficar? O olhar dele suavizou. Seus braços apertaram um pouco mais. Então fiquei.
Não havia mais espaço entre nós. Então, eu me inclinei para a frente, quase sem conseguir respirar. E a mão dele deslizou da minha, subindo para acariciar meu rosto. Seus dedos frios na minha pele. Eu senti o leve perfume dele. Um cheiro de madeira e limpeza. Eu fechei os olhos, me inclinei para ele. Quando os lábios dele tocaram os meus, não havia desespero nem paixão. Era cuidadoso, meticuloso, como se ele estivesse tentando memorizar cada momento. A mão dele segurava minha nuca. O outro braço se enroscava em minha cintura, me puxando um pouco mais para perto. Minha mão encontrou seu ombro, depois seu pescoço, sentindo o calor da pele dele sob os meus dedos. A respiração dele estava rápida e eu senti que ele apertava mais a mão. Eu recuei o suficiente para olhar para ele. Seu olhar buscava em mim um pouco de arrependimento, mas não havia nada. Eu não sabia como seria amanhã. Eu sussurrei, a voz quase inaudível. Mas naquele momento, nós dois estávamos escolhendo um ao outro. Ele não disse nada, mas também não precisava. A mão dele ainda estava em mim, firme e tranquila, ancorando-me naquele momento. E pela primeira vez ele não tinha mais medo do que estava por vir. A luz da manhã atravessa a cortina, desenhando linhas douradas no chão da cozinha. O aroma do café recém-passado paira no ar, familiar e agradável. Eu me sentei à mesa da cozinha. Milo se enroscou aos meus pés, seu rabo balançando preguiçosamente. Quem estava no balcão, servindo 2 copos, com um gesto tranquilo. Nós não falamos muito, mas isso não era necessário. Ele colocou minha xícara na minha frente. Nossas mãos se tocaram por um breve momento. Eu olhei para cima, buscando algo no rosto dele. Arrependimento, hesitação, mas não havia nada disso. Apenas o calor silencioso, a serenidade, a estabilidade que eu já conhecia nas últimas semanas. Nós tomamos café da manhã como em todas as outras manhãs. Torradas, ovos mexidos, um pouco de suco de laranja. Do lado de fora, os pássaros cantavam alegremente na árvore de carvalho do jardim, seus cantos entrando pela janela aberta. Kim lia o jornal, os óculos na ponta do nariz, e eu me peguei olhando de soslaio, pensando que ele não notaria. Mas ele percebeu. Eu pude ver isso pelo jeito que os cantos dos lábios dele se curvaram, como ele olhou para cima do jornal o suficiente para encontrar meu olhar. Os olhos dele suavizaram antes de ele voltar para as manchetes. Era como um segredo que nós dois guardávamos, escondido entre nós e não dito. No meio da manhã, minhas malas já estavam embaladas e esperando pela porta. Eu permaneci no corredor, com a mão no corrimão, meus olhos seguindo as formas familiares do lugar que eu conhecia tão bem. O piano no canto da sala, a mesa de madeira de carvalho na sala de jantar e os livros de capa dura empilhados na estante. King me levou até a porta, com as mãos nos bolsos. Ele não desviou o olhar, seus olhos fixos nos meus, firmes e imutáveis. Obrigado, ela disse, suavemente. Eu ergui uma sobrancelha. Para quê? Para me fazer não me sentir vazio. A voz dele desceu para um sussurro. Fazia tempo que eu não me sentia em casa. Eu engoli o nó na garganta, assentindo lentamente. Fiquei feliz por poder ajudar. Houve um silêncio pesado por causa das coisas não ditas. Eu abri a boca, mas a fechei de novo, sem saber o que mais dizer. Por fim, decidi dizer que não sabia o que aconteceria a seguir. King sorriu, um sorriso verdadeiro, suave e sincero. Eu também. Ele se aproximou mais, sua mão apertando a minha, firme e reconfortante. Mas na próxima vez, a casa não estará tão vazia assim. Essas palavras permaneceram em mim, quentes e regulares. Eu assenti, lutando contra a vontade de olhar para trás ao abrir a porta. A luz do sol entrou, radiante e quente. Eu saí, o vento passando pelo meu cabelo enquanto me dirigia ao carro. Quando eu subi no carro e girei a chave, olhei para trás pela última vez. King estava na porta, uma mão acenando, com uma expressão aberta e desarmada. Eu aceno de volta, com o coração batendo forte no peito. Ao chegar em casa, não sabia que sairia com o coração reorganizado. E quando fui embora,
percebi que voltaria.